Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, a leitura que a liturgia traz para nós nesta terça-feira é mais atual do que nunca pela boca do apóstolo São Tiago. E a leitura começa dizendo: de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? De onde vêm os conflitos? Ele responde: da cobiça de vocês. Querem ter, mas não conseguem, e aí começam a brigar, fazer guerra. Né? E é o que nós vemos. A cobiça, o desejo de poder, não é por outra coisa. E as brigas, as guerras, as rixas, tanto numa escala maior ou menor, sempre tem a mesma fonte. Vem da cobiça, do desejo, do poder, de fama, de ter. E aí nós vemos onde vai dar essas brigas, essas rixas. Infelizmente, quem não tem nada a ver com a história, com a confusão, é que paga por isso. Né? Estamos vendo a guerra da Ucrânia e da Rússia, como se tivesse tudo bem, mas a guerra continua mais feroz do que nunca. E agora a guerra, o conflito entre Israel e Hamas e toda aquela realidade. Daqui a uns dias aparece outra, né? E assim as coisas vão acontecendo por causa da cobiça, do desejo de ter. Sabendo que se morre, tudo fica aí. Né? Mas o próprio mal vai colocando esse desejo de poder, de cobiça no coração do ser humano. Vai colocando esse desejo de ter as coisas. Sabendo que o ter é algo muito passageiro. Hoje nós temos, amanhã nem sabemos se vamos ter. Mas o demônio vai iludindo o ser humano. Para ser alguma coisa você precisa ter. É como um mal, é como uma traça que vai corroendo o coração da pessoa. Quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer ter. Não há nada que sacie o desejo de poder, de cobiça. Isso não é de agora. Há 2000 anos, Tiago falava sobre isso. E a gente vê na história se repetindo isso, a cobiça, o desejo. Depois ele fala de uma realidade muito clara também para nós, a questão do pedido, de pedir. Vocês pedem e não recebem, por quê? Porque muitas vezes pedem mal. Pedem apenas para os vossos prazeres. E aí
Deus não vai dar mesmo. Então está nos ensinando como nós temos que pedir. E ele faz uma comparação depois entre a amizade com o mundo e a inimizade com Deus. Quando ele fala do mundo, ele não está dizendo do mundo físico onde vivemos, não. Está falando do mundo de pecado, do mal. E é verdade, quando escolhemos estar com o mal, automaticamente estamos escolhendo um lado. E a melhor coisa é escolher o lado de Deus, estar com Deus. Por isso, nós precisamos ter muito claro isso no nosso coração. Que Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Por soberba, muitos perderam o céu. E não é fácil ser humilde. Ser humilde é acolher, amar. Ser humilde não é vislumbrar tantas coisas. Muitas vezes vislumbramos, e o mal faz isso mesmo, vai iludindo, né? Vai querendo nos mostrar que para ser alguma coisa, nós precisamos ter. E não é isso. Nós somos filhos de Deus, independente do que temos. Independente. A graça de Deus, ela nos é derramada de forma muito tranquila, independente do que temos. A dignidade de filhos de Deus não está relacionada aos bens materiais, nem às capacidades humanas, de forma nenhuma. A dignidade está naquilo que o Senhor nos deu. Somos seus filhos e basta. Por isso precisamos nos aproximar sempre de Deus. Estar perto de Deus. Quanto mais perto de Deus a gente está, mais longe o demônio fica de nós. O mal se afasta. O mal não chega perto quando nós estamos perto de Deus. É o que Jesus está nos ensinando quando ele, com os seus discípulos, e ele sabia o que eles estavam conversando. Podemos até fazer uma pequena novelinha em relação a isso. Imagina Pedro dizendo, olha, eu acho que eu sou o maior. Por quê? Eu sou o primeiro. O Senhor já me colocou, lembra? Olha aquele dia lá. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E o poder do inferno, tal. Aí outro responde, mas depois, o que foi que Jesus te disse? Chamou você de Satanás. Então, olha, não está muito bom isso não. Né? Outro falou, não, eu acho que eu sou o melhor, porque você vê que eu encostei a cabeça no peito de Jesus? João dizendo, né? Eu sou o discípulo amado, então eu sou o maior. Né? Aí talvez os três que sempre estavam com Jesus, né? Diziam, nós acho que somos os preferidos aqui. Porque todo lugar que Jesus vai, ele leva a gente. Né? Pedro, Tiago e João. Toda vez. Talvez algum tenha respondido assim, Bartolomeu, né? Ou Tomé, que não acreditava muito nas coisas. Olha, leva vocês porque vocês são mais complicados. Então Jesus quer ficar perto de vocês, porque quando vocês estão no meio da gente, vocês só fazem confusão. Vocês querem mandar fogo do céu para queimar a vida dos samaritanos. Então, olha, imagina a confusão de quem, né? E aí cada um vai colocando os seus argumentos para serem os primeiros. Que é também um pouco o mesmo sentimento nosso, viu, gente? Nós achamos que nós temos que ser os primeiros diante de Deus. Porque muitas vezes rezamos mais, temos mais tempo de igreja, de comunidade. Procuramos sempre viver uma vida certinha diante de Deus. Jesus vai dizer para a gente, vocês não fizeram mais do que deveriam fazer. É o mínimo. Ser cristão católico, viver aquilo que é o cristianismo nos ensina. Não é algo excepcional. Viver os mandamentos, ser gente boa, testemunhar o amor de Deus, a graça de Deus, viver uma vida santa, reta, honesta.
É o mínimo que um cristão católico pode viver. O que tem de novo disso, de extraordinário? Nada. De forma nenhuma. Como no meu caso. Porque eu celebro as missas, eu atendo o povo, eu visito o hospital, isso e aquilo. Jesus vai dizer, padre, você não faz mais do que a sua obrigação como padre, é para isso que você é sacerdote, para servir o povo. Não tem novidade nenhuma nisso, não tem nada de extraordinário. Mas a gente acha que tem. Né? Acha que aquilo que nós fazemos pelo reino de Deus, que é obrigação nossa, que tem de extraordinário. E queremos ser maior do que os outros. Jesus, ensinando aos seus discípulos, ensina também a nós. Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Porque ele fazia isso. Jesus não ensinava só com palavras. Os ensinamentos de Jesus era mais com o seu próprio testemunho, a sua ação. Então, antes dele falar, ele já tinha vivido isso, se colocar a serviço e a servir. Aí põe uma criança no meio deles e diz, olha, vocês querem ser salvos? Querem ir para o céu? Vejam como se comportam as crianças. E é verdade. Quando a gente olha as crianças, a criança brinca com todo mundo. Para a criança não tem quem é amarelo, verde, azul, cor de rosa, preto, nada. Para a criança, ela brinca. O preconceito quem muitas vezes põe são os pais. Você pode colocar criança de qualquer nação para brincar. Eles não têm isso. De que, eu sou melhor, eu sou pior. Não, a criança não tem nada disso. Certos sentimentos os pais vão colocando na criança, mas não a criança por si só. Não tem. É uma dimensão da pureza. Então Jesus disse, sejam como elas. Então, o Senhor nesta terça-feira quer nos ensinar isso. Não busquemos os primeiros lugares. Não deixemos que a cobiça invada nosso coração. Vivamos lembrando sempre que o nosso tempo nesta terra é muito ínfimo, passa muito rápido. Por isso, procurarmos fazer o bem para todos. Porque aí sim, nós podemos sermos os herdeiros do céu. E lembrar que, se queremos pedir alguma coisa ao Senhor, que peçamos, mas lembrando que é Ele, na sua bondade e misericórdia, que nos dá a força, e é Ele que sabe o que melhor nós precisamos. Lembremos de duas palavras que parecem ser iguais, que significam a mesma coisa, mas são muito diferentes. A questão da necessidade e da precisão. Eu preciso disso. Mas será que você realmente necessita disso? Eu preciso. Precisa por quê? Para poder alimentar o ego, para poder se sentir melhor. Então, precisão nem sempre é necessidade. Parece que é a mesma coisa, mas não. Então, o Senhor sempre nos dá aquilo que nós necessitamos, não precisamos. Aquilo que precisamos muitas vezes não é o que realmente nós necessitamos. Que o Senhor nos ajude a distinguir isso e que o amor de Deus seja derramado. É Ele que nós necessitamos, do amor de Deus. O restante é apenas precisão e a gente pode passar. Mas do amor de Deus nós necessitamos para viver neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.